é do conhecimento de toda a população brasileira, mesmo aquelas pessoas que não entendem de economia, mas todos nós, brasileiros, sofremos os efeitos negativos da desvalorização da nossa moeda real. E, em contrapartida, a valorização do dólar, que é a moeda reconhecida internacionalmente como a moeda de troca. Muito bem, mas, por outro lado, nós poderíamos estar tendo uma vantagem também em relação à desvalorização da nossa moeda, porque o Brasil é um país continental, tem uma costa magnífica, é o país que tem uma extraordinária força nos seus recursos naturais, reconhecida mundialmente, e nós poderíamos estar tendo ganhos extraordinários, senador Lazier, no turismo. Como é que Miami recebe 25 milhões de turistas por ano? A França recebe mais de 55 milhões de turistas por ano para ver as obras construídas por Napoleão, as obras construídas pelo rei Luís XIV. E nós temos um país belíssimo, um povo maravilhoso e acolhedor, e recebemos pouco mais de 5 milhões de turistas. Portanto, nós não estamos recebendo a contrapartida positiva da desvalorização da nossa moeda, ou seja, da valorização do dólar americano. Temos, sim, um pouco de vantagem aí nas nossas exportações, mas como nós não somos um grande participante do mercado internacional, esses ganhos não são significativos. E aí, eu comecei a indagar por que nós não estamos tendo essa vantagem nesse momento. Então, eu perguntei a algumas pessoas, em vez de conversar com consultores internacionais, com especialistas, eu fui conversar com o meu motorista, fui conversar com a minha empregada, fui conversar com funcionários do jardim. Por que nós não recebemos turistas em nosso país? E todos eles foram unânimes em dizer que não recebemos turistas por causa da violência do nosso país. As pessoas têm medo de viajar para o Brasil, da mesma forma que o povo brasileiro hoje tem medo de se deslocar do trabalho para a sua residência, do lazer, de frequentar o cinema, de frequentar o shopping. Por quê? Porque os bandidos, aqui no Brasil, eles já tomaram conta das praças, das ruas, dos parques, das estradas, das fazendas, já estão tomando conta dos hotéis, do shopping. Então, o nosso povo está refém da violência urbana. E por que isso? Se nós examinarmos o que tem acontecido em outros países, verificamos que o gargalo que nós temos são as leis criminais. O objetivo das leis criminais e dos processos criminais, ele tem um objetivo não só de punir, mas de inibir o crime. Quando a multa é muito grande para o sonegador, a sonegação é pequena. Porque a multa grande, ela inibe a sonegação, da mesma forma que a pena rigorosa, ela inibe o cometimento do crime. E nós não estamos tendo leis rigorosas. Por quê? Porque todas as vezes que o Congresso Nacional, a partir da redemocratização, principalmente a partir da Constituição de 88, onde o Congresso Nacional passou a ser mais aberto,
receber influências de todos os setores da sociedade. O que é que tem acontecido no Brasil? Pessoas criam organizações não governamentais e aí se autodenominam especialistas em segurança. E são esses especialistas que, na hora que o Congresso Nacional vai elaborar uma lei mais rigorosa, mais restritiva, esses chamados especialistas é que vêm dar opinião aqui no Congresso Nacional e, muitas vezes, opiniões que prevalecem sobre a vontade da maioria dos congressistas. Senhor presidente, mudar esse quadro. E aqui eu vou citar um exemplo que impressionou a todos nós. Na Copa do Mundo de 2002, senadora Gleisi Hoffmann, o primeiro jogo do Brasil foi na Coreia do Sul, em um país, em uma cidade com 1 milhão de habitantes. E o número de crimes contra a vida naquela cidade era a média de 1 por ano, ou seja, 1 por 1 milhão de habitantes. No Brasil hoje nós temos a média de 26,5 por 100 mil habitantes. E em algumas capitais, a exemplo de Fortaleza, uma cidade maravilhosa, extraordinária, amada por todos nós, esse nível já está em 77 assassinatos por 100 mil habitantes. O que mostra o quê? O que é que esses exemplos mostram com clareza? Primeiro, que nós deveríamos estudar por que a criminalidade naquela cidade era tão baixa, baixíssima, quase zero. E por que uma cidade tão linda, tão maravilhosa como Fortaleza tem um índice de criminalidade tão alto? Então, isso merece um estudo, uma reflexão, e isso deixa com clareza que a forma como nós estamos trabalhando, ela não está correta. Nós não estamos defendendo com firmeza, com determinação e com eficiência a segurança das nossas famílias, dos nossos cidadãos, dos nossos... Senadora Gleisi, me parece que é uma parte, seria um prazer muito grande. Senador Raimundo Lira, estava aqui ouvindo com atenção o seu pronunciamento e quando Vossa Excelência falou da Copa do Mundo, eu me lembrei da Copa que nós fizemos em 14 aqui. E que uma das questões que foi mais elogiadas em relação à Copa foi a questão da segurança pública. E eu lembro o esforço que o Brasil fez para oferecer ao povo brasileiro e ao mundo uma segurança pública de qualidade. Foi uma grande articulação entre União, Estados e municípios, as Forças Armadas, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, mas também em área de assistência social, saúde, educação, e nós conseguimos ter uma das Copas mais elogiadas da história das Copas. E a segurança pública foi um exemplo. É possível fazer? É possível fazer. Eu vou lhe dizer qual foi a dificuldade que nós encontramos até chegar a esse ponto. Foi fazer com que todos os agentes de segurança responsáveis pela segurança no Brasil pudessem sentar-se à mesa e cada um entender a importância do outro e fazer o trabalho de forma agregada, de forma conjunta. Eu acho que essa casa está tentando fazer isso através de alguns projetos de lei, da criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, da instituição de um Sistema Nacional de Segurança Pública, e penso que nós podemos avançar. Claro que tem questões específicas, nós temos que combater o narcotráfico, temos que combater os outros crimes, temos que ter ações voltadas, mas se nós fizéssemos isso de forma integrada, utilizando inclusive o legado da Copa, que é muito grande, os centros de comando e controle, no meu estado do Paraná tem um, infelizmente ainda não foi retomado. Eu me pergunto por que não foi retomado. Então eu acho que essa questão da competência concorrente da União na área
área de segurança é fundamental para que a gente pudesse unificar a nossa ação. Queria parabenizar o discurso de Vossa Excelência, dizer que estamos juntos nessa luta e que nós temos que utilizar aqueles bons exemplos que nós já tivemos resultados no país e também olhar o mundo. Senadora Gleice, eu quero pedir à mesa que uma parte de Vossa Excelência seja acoplado, faça parte integrante aqui do meu pronunciamento, porque eu concordo inteiramente com todas as colocações que Vossa Excelência fez nesse momento. Mas eu gostaria de aqui, inclusive, dar um depoimento. No mês de junho, na minha cidade, na minha capital, João Pessoa, uma policial feminina, uma policial casada com um sargento da Polícia Militar, os dois militares, portanto, em junho desse ano, essa senhora policial foi vítima de um assalto e foi assassinada no mês de junho. Esse mês, o seu marido, o sargento da Polícia Militar, foi vítima de um assalto e foi assassinado. E aqui eu queria dizer que a Paraíba está melhorando sensivelmente o grau de violência, né, de proteção à sua população. O governador Ricardo Coutinho tem feito um trabalho muito bom. Saiu daquelas cidades que têm liderança no índice de criminalidade. Mas veja como nós estamos inseguros quando vamos à rua, quando vamos ao shopping, quando vamos ao cinema, quando vamos à praça. Nós estamos muito inseguros. Agora, veja também, senhores senadores e senadoras, a situação dos nossos policiais. Nós temos policiais que não honram a sua profissão, a sua farda, mas nós temos bons policiais que são cidadãos, que são pais de família, que são filhos, que são pais. E veja a situação dele quando eles arriscam a vida para prender um bandido perigoso, depois ele arrisca a segunda vez a sua vida para prender o mesmo bandido pelo mesmo crime, depois ele arrisca a quinta vez. E assim, ele arrisca várias vezes. Nós verificamos, assistimos à televisão muitos casos de criminosos, de assaltantes, em que a reportagem mostra que ele já foi preso 15 vezes. Então, isso quer dizer que as nossas leis não estão corretas. As nossas leis são antigas, elas precisam ser modernizadas. Mas aí vem aquelas correntes que não querem que isso aconteça, porque diz que os nossos presídios são desumanos, os nossos presídios são precários, mas essas pessoas nunca, em nenhum momento, também fazem uma campanha para que o Brasil melhore os seus presídios, os presídios fiquem mais humanos, não sejam escolas de criminosos. Então, nós temos um trabalho em que exige várias frentes para serem trabalhadas, não só por esse governo, mas pelos próximos governos, porque nós precisamos oferecer segurança ao nosso cidadão. Cada bandido, quando comete um crime, quando comete um assassinato, quando comete um assalto com mão armada, ele tem uma motivação, ou porque tem satisfação de matar o cidadão, não só tomar o seu veículo, mas de matar, de assassinar o cidadão. Mas todos eles, independente da motivação, eles sabem, eles têm plena convicção que o Estado democrático brasileiro não está lhe dando a segurança que ele merece, como contribuinte e como cidadão. Então, a minha opinião é que nós devemos modernizar as nossas
Lesier Martins. E aqui vou citar alguns exemplos que aconteceram de acordo com a nossa pesquisa. Na década de 90, em Miami, estava acontecendo muitos assaltos à mão armada contra os turistas. E a maior fonte de renda de Miami é o turismo. São 25 milhões de turistas americanos e estrangeiros. E qual foi a medida que eles fizeram? Eles aprovaram a chamada Lei dos Três Crimes, que já tinha acontecido em vários estados americanos. Quando o bandido comete o mesmo crime pela terceira vez, ou seja, ele já foi condenado pelo mesmo crime, por exemplo, assalto à mão armada, então a sua condenação é a pena máxima, é a exceção da pena de morte, a pena máxima daquele estado. No caso da Flórida, que é pena de prisão perpétua, mesmo que ele cometa no terceiro assalto, na terceira condenação, ele é condenado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional somente a partir de 25 anos de prisão fechada. É um excesso? É. Mas o que foi que aconteceu? Reduziu-se praticamente a zero esse tipo de assalto, porque houve toda uma mobilização da opinião pública quando uma turista alemã foi assassinada num assalto à mão armada no seu veículo em Miami. Então, existe uma preocupação mundial para dar segurança aos seus cidadãos. Eles precisam, o povo brasileiro, no caso, precisa ter o domínio, o controle, ter o direito de andar nas nossas avenidas, nas nossas ruas, frequentar os nossos parques, frequentar os nossos shoppings com segurança. E somente com medidas globais em várias áreas é que podemos chegar a uma situação de segurança para o cidadão brasileiro. Agora, um desses pontos é dar rigor à pena. Quando a pena é rigorosa, é grande, o meliante, ele pensa várias vezes antes de cometer o crime. Então, nós já tiramos das ruas muitos assaltantes porque eles não querem cometer o crime com medo de que a pena seja muito rigorosa. E aqui, senhor presidente, há poucos dias eu apresentei um projeto transformando em crime o uso da arma branca como arma, dando naturalmente o direito ao trabalhador de usar a faca, de usar a sua ferramenta de trabalho. Não confundir a arma com ferramenta de trabalho. A arma é aquela que o indivíduo sai na cidade, como aconteceu no Rio de Janeiro, um médico foi assassinado com arma branca na Lagoa Rodrigo de Freitas para tomar sua bicicleta. O meliante poderia ter ameaçado, tomada a arma, tomada a bicicleta do médico, sem precisar de ter assassinado o médico. Mas ele se sentiu tão seguro, ele se sentiu tão seguro em relação à sua pena, que resolveu assassinar o médico. E eu apresentei aqui um projeto de lei transformando esse uso como arma da arma branca, criminalizando o seu condutor. E hoje estou apresentando 2 projetos de lei nessa área. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado mais de uma vez ou em virtude da prática do mesmo crime. Parágrafo único. A pena será duplicada no caso de o agente rescindir mais de uma vez. Ou seja, nós queremos, com esse projeto de lei, senhor presidente,
inibir a reincidência do crime. Essa reincidência, naturalmente, vai ser penalizada com a dupla condenação prevista hoje no Código Penal. Apresentei também hoje o seguinte projeto de lei. Esta lei tem como objetivo agravar a pena do agente que pratica crime com a utilização de máscara, capacete ou qualquer outro artifício que impeça a identificação visual. Com a utilização de máscara, capacete ou qualquer outro artifício que impeça a identificação visual. A sociedade brasileira vem reiteradamente presenciando a ação de criminosos em diversas partes do Brasil que utilizam capacetes ou outros artifícios no momento da prática do crime. O objetivo claro de tais criminosos é o de impedir a sua identificação visual pela vítima ou por qualquer testemunha e, consequentemente, subtrair da autoridade policial na apuração de responsabilidade penal que lhe possa ser atribuída. Sendo assim, diante da dificuldade de se identificar o autor do crime e dos prejuízos que tal circunstância pode causar à persecução penal, propomos o agravamento da pena do agente que pratica crime com a utilização de máscara, capacete ou qualquer outro artifício que impeça a identificação visual. Feitas essas considerações, esperamos contar com o decisivo apoio dos novos pares para a aprovação do presente projeto de lei. Então, com a tecnologia a maioria dos estabelecimentos comerciais, os bancos, as lojas de shopping, os postos de gasolina, eles têm câmeras para filmar o que está acontecendo naquele ambiente. Mas aí o meliante chega de máscara e normalmente com capacete, e normalmente em motocicleta. Então eles não são identificados. E hoje, o que é que acontece? Nós temos nos nossos postos de gasolina, nos milhares de postos de gasolina, nós temos chamados frentistas, que nos países mais desenvolvidos, esses frentistas já não existem mais, porque o abastecimento é automático, e aqui nós não podemos fazer isso, porque seria o desemprego de milhares e milhares de trabalhadores. Então, esses empregos de frentistas precisam continuar a existirem, mas nós precisamos, senhor presidente, dar segurança a esses trabalhadores. Então, o frentista vai participar da sua jornada de trabalho, sai de casa e a família não sabe se ele vai voltar, porque ele pode ser vítima de um assalto. E, normalmente, esse assalto acontece porque o maior incentivo ao assaltante é exatamente a falta de identificação do bandido. Então, acreditamos que essa lei, esse projeto de lei, vem melhorar essa condição para que possamos dar mais segurança, não só aos frentistas, mas a todos os trabalhadores do nosso país que precisam sair de suas casas, exercer o seu trabalho honrado, trazer a segurança para a sua família, mas voltar com toda a integridade.